Hoje eu quero te contar a história de uma mãe, mas não de qualquer mãe. Quero te levar até o início de tudo, para conhecer Eva, a primeira mulher, a primeira mãe, e também a primeira a sentir na pele a dor que muitas mães conhecem. A dor de perder um filho, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Eles começaram uma nova vida fora daquele paraíso. Nesse recomeço cheio de incertezas, Eva viveu a alegria de ser mãe pela primeira vez. Ela deu à luz um menino, o chamou de Caim. Imagina a emoção, o primeiro bebê da humanidade. Eva viu em Caim uma promessa de esperança, um presente de Deus. Mais tarde, nasceu outro menino, Abel. 2 filhos, 2 irmãos, 2 corações crescendo lado a lado. Eva deve ter sorrido tantas vezes vendo os 2, brincando, correndo, crescendo. Ela cuidou, alimentou, ensinou, amou, como qualquer mãe faria. Os anos se passaram. Caim virou agricultor, cuidava da terra. Abel, pastor de ovelhas, cuidava dos animais. E um dia, os 2 resolveram oferecer algo a Deus. Caim levou frutos da terra. Abel, as partes mais gordas e valiosas, das primeiras crias do seu rebanho. E Deus olhou e se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Por quê? A Bíblia não dá todos os detalhes, mas uma coisa é certa: Deus vê o coração. Ele conhece nossas intenções. Ele sabe quando damos o nosso melhor ou quando damos apenas por dar. Por Caim, tomado pela raiva, deixou que a inveja o consumisse. Seu rosto mudou, seu coração endureceu, e mesmo assim Deus com todo amor o alertou. Caim, o pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. Não se deixe vencer. Mas Caim não quis ouvir. Chamou Abel para ir ao campo, e lá, num momento que partiu o coração da história humana, Caim matou seu próprio irmão. Você consegue imaginar o que Eva sentiu? Uma mãe que gerou 2 filhos. Agora chorava sobre a morte de um e a perdição do outro. Eva viu o que é perder um filho para a terra e outro para o pecado. Deus confrontou Caim. Cadê seu irmão? E ele respondeu com frieza: Eu não sei. Por acaso sou responsável por ele? Mas Deus sabia. O sangue de Abel clamava da terra. E como consequência, Caim foi condenado a viver errante, longe da presença de Deus. Mesmo assim, Deus não o abandonou. Colocou um sinal sobre ele para protegê-lo, porque até no juízo, Deus age com misericórdia. Eva seguiu, com o coração marcado, mas sua história ficou para nos lembrar que toda escolha tem um preço, que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho, e que o coração de uma mãe sente, ama, sofre e continua. Porque o amor de mãe, assim como o de Deus, não desiste fácil. Ele insiste, ele espera, ele chora, mas ele nunca deixa de amar. Agora, vamos conhecer a história de Sara. Ela se tornou mãe já em idade avançada, mas o nascimento de seu filho foi o cumprimento fiel de uma promessa divina, uma promessa que transformaria o impossível em realidade. A partir dele, Abraão se tornaria pai de uma grande multidão. E tudo começou com um chamado. Você conhece a história da família que deu início ao povo de Israel? Tudo começou com um homem chamado Abraão. Ele já tinha 75 anos quando Deus o chamou com palavras que mudariam sua vida para sempre. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para o lugar que eu vou te mostrar.
Com fé, Abraão obedeceu. Levou sua esposa, Sarai, seu sobrinho, Ló, seus servos e todos os seus bens, e partiu rumo a uma terra desconhecida, Canaã. Mas espere um pouco. Deus havia dito para deixar a parentela, e mesmo assim ele levou o sobrinho. Por quê? Ao chegar em Canaã, Deus falou novamente: esta terra será sua e dos seus descendentes. Abraão então construiu ali um altar, adorando o Deus que havia feito uma promessa tão grandiosa. Mas havia um detalhe: aquela terra já estava habitada pelos cananeus. E algum tempo depois, a fome os forçou a partir dali e buscar abrigo no Egito. Foi então que Abraão cometeu um erro que muitos de nós já cometemos em algum momento. Ele mentiu. Pediu para que Sarai dissesse que era sua irmã, com medo de ser morto devido à sua beleza. E assim fizeram. O faraó, acreditando na mentira, tratou Abraão muito bem e levou Sarai para seu palácio. Mas Deus via tudo. E ele interveio. Faraó e sua casa ficaram doentes, e ele logo percebeu. Estavam sendo punidos. Por que você mentiu? Dizendo que ela era sua irmã, ela é sua esposa, indignou-se o faraó. Então expulsou Abraão e sua família dali. Um erro, uma consequência, mas também mais uma prova da misericórdia de Deus. De volta a Canaã, os bens de Abraão e Ló haviam se multiplicado tanto que o espaço já não era suficiente para ambos. Surgiram discussões entre seus empregados, mas Abraão, com sabedoria e paz no coração, chamou Ló e propôs um acordo. Escolha para onde quer ir, e eu irei para o lado oposto. Ló escolheu as terras férteis do Vale do Jordão, próximas à cidade de Sodoma, uma cidade corrompida. Abraão ficou em Canaã, e mais uma vez Deus falou com ele: olhe para todos os lados. Toda essa terra será sua e dos seus descendentes. Você consegue contar o pó da terra? Assim será a sua descendência. Uau! Que promessa extraordinária! Mas como? Como ter descendência se Abraão ainda não tinha sequer um filho? Foi o que ele perguntou ao Senhor. E Deus respondeu: seu herdeiro não será um servo. Você terá um filho, e dele virá sua descendência. Olhe para o céu. Consegue contar as estrelas? Assim será sua descendência. E Abraão acreditou. Mesmo com o tempo passando, Sarai não conseguia engravidar. Então, ela propôs algo que mudaria o rumo da história. Tome minha serva Agar. Tenha um filho com ela. Agar engravidou. Mas isso trouxe dor. Ela desprezou Sarai. E Sarai, por sua vez, passou a maltratá-la. Agar fugiu para o deserto, onde um anjo a encontrou e lhe disse: volte, submeta-se à sua senhora. Seu filho se chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. E assim foi. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. 13 anos se passaram. Então, Deus apareceu novamente e ali reafirmou sua aliança. Mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, e de Sarai para Sara, e disse: abençoarei sua esposa. Ela dará à luz um filho, dela virão reis e nações. Abraão riu. Sara, ouvindo da tenda, também riu. Como isso é possível? Eu com 90 anos, meu marido com 100? Mas Deus perguntou: há algo impossível para o Senhor? Na primavera seguinte, o impossível aconteceu. Sara engravidou. Ela que já havia perdido toda a esperança, ela
que riu da promessa, agora ria de alegria. Isaque nasceu, um nome que significa riso, e quanta felicidade invadiu aquele lar. Mas a história não termina aí. Certo dia, Sara viu Ismael zombando de Isaque. Com medo que ele dividisse a herança, pediu a Abraão que os mandasse embora. Abraão ficou aflito. Ismael também era seu filho. Mas Deus o confortou. Não se preocupe. Eu cuidarei de Ismael, mas a minha promessa será cumprida por meio de Isaque. Assim, Agar e Ismael partiram para o deserto. Quando a água acabou, Agar, desesperada, deixou o menino sob um arbusto e chorou. Mas Deus ouviu o choro do menino, enviou um anjo, mostrou uma fonte e prometeu: farei dele um grande povo. Mas ainda viria um teste, o maior de todos. Deus pediu a Abraão o que ele mais amava, Isaque. Sacrifique seu filho no Monte Moriá. Que dor, que confusão deve ter sido em seu coração. Mas Abraão obedeceu, subiu o monte com o filho, preparou o altar. E no momento exato em que levantava a mão para o sacrifício, Deus o impediu. Agora sei que você me teme, porque não me negou seu filho. E então, um carneiro apareceu preso pelos chifres. Deus havia providenciado o sacrifício. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, e Deus reafirmou a aliança. Porque você me obedeceu, farei de você uma grande nação por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Você percebe o que estava acontecendo ali? Deus estava mostrando algo que viria séculos depois. Um pai que entregaria seu único filho em sacrifício por amor. Jesus, o Filho de Deus, foi entregue para que nós pudéssemos ser salvos. Sara se tornou mãe da promessa. Abraão, pai da fé. E nós somos frutos dessa herança de fé e obediência. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Claro, se crês, se tua fé é inabalável, no momento certo acontece o que você tanto almeja. Confie no Senhor. Em tempos sombrios, quando a esperança parecia distante, uma mulher se levantou, com coragem e fé. O nome dela era Joquebede, uma mãe hebreia, cujo filho já nasceu com uma sentença de morte. Faraó havia decretado: todo menino hebreu que nascer deve ser lançado no rio Nilo. Mas Joquebede não aceitou isso. Ela acreditava em um Deus maior e sabia que a última palavra nunca é do homem. A última palavra é sempre de Deus. Ela escondeu seu bebê por 3 meses, mas quando não pôde mais, teve uma ideia que desafiava a lógica. Fez um cesto com junco, vedado com betume e piche. Colocou ali o bebê e, com o coração apertado, o soltou nas águas do Nilo, não por abandono, mas por confiança. Ela entregou seu filho nas mãos de Deus. Então, algo extraordinário aconteceu. A filha de Faraó foi até o rio, viu o cesto, ouviu o choro e se encheu de compaixão. Nesse instante, a irmã do bebê se aproximou e perguntou: quer que eu busque uma mulher hebreia para amamentá-lo? A resposta foi sim, e quem ela buscou? A própria mãe. Joquebede, agora paga pela filha de Faraó, pôde amamentar seu próprio filho em segurança, e quando ele cresceu, foi adotado como príncipe. Seu nome? Moisés, que significa nascido das águas. Nada, nem mesmo o rei mais poderoso do Egito, pôde impedir o propósito de Deus. Mas essa não é a única história de uma mãe de fé.
Anos depois, conhecemos Ana, uma mulher marcada pela dor de não poder ter filhos, mas ainda assim cheia de esperança. Em uma de suas idas ao templo, ela se ajoelhou e, com lágrimas nos olhos, fez um voto a Deus. Se me deres um filho, eu o dedicarei a ti, por toda a sua vida. Sacerdote Eli a viu chorando. Pensou que ela estivesse embriagada, mas Ana explicou: não bebi nada, meu senhor. Estou apenas derramando a minha alma diante de Deus. Eli respondeu: vai em paz, e que Deus te conceda o que pediste. Deus ouviu. Ana engravidou e deu à luz a um menino chamado Samuel, que significa pedido ao Senhor. Quando o menino cresceu, Ana o levou ao templo, cumprindo sua promessa com o coração cheio de fé, e ali Samuel passou a servir no templo, crescendo na presença de Deus. Certa noite, Samuel ouviu uma voz, chamando seu nome. Samuel. Ele correu até Eli, mas Eli disse: eu não te chamei. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli entendeu: era Deus quem estava chamando o menino. Então ensinou: se você ouvir, de novo diga: fala, Senhor, ni que o teu servo ouve. Samuel obedeceu. Na próxima vez que ouviu a voz, respondeu como aprendeu, e Deus falou com ele. Foi a primeira de muitas mensagens que Samuel receberia. Ele se tornou um dos maiores profetas da história. Essas histórias nos mostram algo precioso. Deus usa mães de fé para gerar filhos com destino e filhos entregues em suas mãos para cumprir grandes propósitos. Você não nasceu por acaso. Você não é um erro. Antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe, Deus já sonhava com você. E assim como Samuel ouviu a voz de Deus, você também pode ouvir. Como? Lendo a Bíblia, orando, louvando, passando tempo com o seu Criador. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil se torna reconhecer a sua doce voz. Você gostou das histórias dessas mulheres guerreiras e de muita fé? Deixe seu comentário. Ative o sininho. Assim, o YouTube avisa a você quando chegar vídeo novo. Vou trazer mais histórias bíblicas para você. Até o próximo vídeo.